Muita gente tem nos perguntado, cara, com a vitória de Biden, a possível vitória dele, quais empresas americanas serão mais beneficiadas? Você sabe quais são? Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer tê-lo aqui. Hoje nós estamos com o Gustavo Aranha da gestão da Gel Capital, uma gestão especializada em investimentos no exterior. Eu queria pedir, antes de falar sobre essas questões das eleições americanas, um momento bastante oportuno, para você se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. É importante que essa informação seja difundida. Se você quer que gestores venham aqui falar sobre empresas, sobre cenário, é só compartilhar esse vídeo e difundir, beleza? Gustavo, é um prazer tê-lo aqui. Na verdade, o investidor ele costuma ficar muito preocupado, né, em geral, com esses eventos de curto prazo, como isso pode afetar a carteira dele, quais as oportunidades. Então, pairam essas dúvidas e a gente achou o momento, como eu falei, bastante oportuno, né, para falar sobre essa questão das eleições americanas. Estamos gravando aqui dia 7 de novembro, né, de 2020, então está naquela questão de Biden ganha, Trump ganha, na verdade, está mais para o Biden ganhar. Mas antes de entrar na pergunta propriamente do tema da nossa live, é importante que as pessoas entendam como que a gestão trabalha. Fala um pouco sobre o fundo. Legal, obrigado, Rafa, de novo pelo convite. Sempre um prazer aí falar contigo. De fato, eleições americanas sempre é um evento que chama muito atenção e não só dos investidores brasileiros, mas dos investidores globais, né? E é um país que tem um PIB de 21,5 trilhões de dólares, então é natural que chame essa atenção e que, enfim, é um evento importante de fato, né? Sobre a Gel, como você sabe, a gente é uma gestora brasileira que desde 2013, quando a gente foi fundado, então já há 7 anos, faz a gestão de fundos de renda variável global. Então a gente tem fundos de ações que compram empresas globais. E para isso a gente desenvolveu, né, um processo de investimento bem autoral, bem nosso, que foca em 60 companhias. Então a gente seleciona o que tem de, na nossa opinião, melhor em termos de modelo de negócio. Os 60 melhores modelos de negócio que o nosso time de investimento já viu compõem o nosso universo de cobertura e dessas a gente investe naquelas que a gente entende estarem baratas, pensando nos próximos 5 anos. Né? Daí a necessidade de a gente conhecer, do ponto de vista micro mesmo, muito bem esses modelos de negócio. Não basta olhar o balanço, escutar o call de resultados. A gente acha que conhecer a empresa na profundidade que a gente quer, isso é só o começo. O que a gente precisa mesmo é estar muito próximo da companhia, conhecer a indústria, conhecer os fornecedores, os clientes, os funcionários. Então a gente faz um trabalho de campo mesmo, muita viagem, muita pesquisa, como eu chamo, para tentar entender na minúcia possíveis impactos na operação da companhia de eventos que podem acontecer do ponto de vista macro, seja uma eleição, seja uma alta de juros, sejam vários cenários que podem acontecer no mundo. Então, onde a gente procura gerar valor para o nosso cliente é conhecendo na minúcia os impactos de cada cenário no resultado da companhia. E aí, obviamente, diante do que o mercado faz, né, com o preço daquela ação, a gente define se ela ficou cara ou se ela ficou barata, dado esse impacto na operação. E isso não é diferente aqui para as eleições. A gente costuma tentar olhar quais os impactos dos planos de governo nos modelos de negócio, nos 60 modelos de negócio. Muito bom, Gustavo. Acho que essa combinação de uma análise top-down, né, de cima para baixo, vendo mais cenário, com uma bottom-up, que é de baixo para cima, faz realmente uma diferença. Essa aproximação das gestões com as empresas que vocês fazem realmente traz uma qualidade muito grande para o portfólio em si. Inclusive, na carta de outubro, vocês falando do terceiro trimestre de 2020, né, vocês diziam que viam ainda as posições com preços bastante atraentes, né, quando vocês comparam com valores atribuídos a essas companhias lá no longo prazo. A gente vai colocar aqui as empresas da estratégia de longo prazo do fundo aqui na tela. Vou pedir para o Caio fazer isso. E agora, com relação à vitória de Biden, a possível vitória, né, quais empresas podem ser beneficiadas, ou até da permanência de Trump, né? Parece menos provável. Na verdade, o Biden, por exemplo, Gustavo, só para complementar, ele critica muitas empresas de tecnologia e também ele é considerado uma ameaça à indústria de petróleo. Isso tem causado pânico a algumas pessoas, tá? Inclusive, ele fala que nenhuma empresa ganhando bilhões de dólares de lucro deveria pagar menos taxas de impostos que bombeiros e professores. Está na hora da Amazon pagar a sua fatia justa.
Então, cara, fala um pouquinho sobre isso para a gente. O primeiro ponto que eu queria levantar, assim, é que a gente, no nosso trabalho lá, você tem que tentar, nessas horas, separar informação, plano de governo, proposta e possibilidade de implementação da retórica eleitoral, né? Então, é claro, essas frases que ele fala, e isso porque o Biden é muito menos agressivo no discurso, nesse discurso de aumento de impostos e de crítica às grandes empresas, do que eram os seus concorrentes lá nas primárias democratas, como o Bernie Sanders ou a Elizabeth Warren. O Biden é visto como um centrista, né, pelos democratas. Então, obviamente que essa retórica dele, ela existe, e se você vai além da retórica, que é o trabalho que a gente fez, e vai no plano de governo, nos Estados Unidos eles divulgam, né, o plano de governo, a proposta de governo muito bem detalhada. O que tem ali de muito diferente, de fato, é uma tentativa de aumentar impostos. Não é exatamente, mas dá para a gente simplificar assim, quase que revertendo aquele corte de impostos que o Trump fez no começo do governo dele, né? E muito focado nessa questão que você citou da Amazon, muito focado na receita que as empresas americanas têm fora dos Estados Unidos, né? Porque tem um planejamento tributário que muitas dessas grandes empresas fazem, que elas, vamos dizer, elas geram grande parte das suas receitas fora dos Estados Unidos, fora do território americano, e, portanto, tem uma tributação, né, muito mais leve no todo quando você olha do ponto de vista do governo americano. Então, essas são as propostas. O que a gente vê, e, de novo, a gente está gravando esse vídeo no sábado, pós-eleição, então a gente ainda não tem o resultado final, mas assim como nas pesquisas, parece que o Biden vai ganhar, até por uma margem menor, mas parece que no final das contas ele vai ganhar. Mas o que a gente presta muita atenção é nas eleições legislativas, porque o Biden ganhando, mas o Senado continuando na mão dos republicanos, como ele é hoje, implementar essas medidas de aumento de impostos torna-se muito mais difícil, porque elas precisam ser aprovadas pelo Senado. Então, provavelmente, você teria que imaginar que se ele conseguisse implementar essas propostas de aumento de impostos e tal, elas não seriam, talvez, full, né, ou inteiras como estão no plano de governo. Talvez ele vai ter que abrir um ou outro ponto para conseguir aprovar. Então, no final das contas, o que eu estou querendo dizer é que essa eleição, por mais polarizada que ela tenha sido, do ponto de vista da retórica, com os dois candidatos, né, em algum momento ali no primeiro debate, por exemplo, indo para, inclusive, agressões pessoais, assim, uma coisa mais violenta, no ponto de vista econômico, como a gente está numa crise econômica por conta do Covid, que é muito maior do que isso, e você provavelmente tem poucas diferenças para o mercado entre um e outro. Tanto que nas pesquisas o Biden já estava na frente, e você não viu o mercado caindo. É diferente de, por exemplo, quando a gente teve a eleição aqui no Brasil, que tinha um candidato que o mercado claramente achava horrível. O mercado não olha para o Biden de uma forma horrível. Claro, se ele aumentar os impostos e vier com uma linha mais, vamos dizer, maiores gastos, tal, isso, as empresas podem sim, na nossa opinião, perder um pouco de valor no longo prazo, mas não é nada dramático. Então, do nosso ponto de vista, por mais estranho que possa parecer para o investidor, é que as eleições, o resultado da eleição, na prática, não criou tanta volatilidade e não muda tanto na operação das companhias com as propostas de governo que ali estão. O Trump é mais do mesmo, a gente já sabe o que já está nos últimos 4 anos, também no nosso cenário ali de Trump, o que muda muito pouco. O Biden tem um possível aumento de imposto, como eu falei, mas é marginal, de uma parte, principalmente das receitas que estão fora dos Estados Unidos, não é nada dramático. Então, na nossa opinião, é importante olhar a eleição legislativa, e essa eleição parece muito mais importante do ponto de vista geopolítico e político do que econômico. Acho que os dois vão continuar, de alguma forma, tentando recuperar a economia americana através de pacotes e de estímulos. E só para ficar na tua última pergunta ali da questão da energia limpa versus energia de petróleo, aí sim eu acho que é uma bandeira do Biden, e se ele ganhar e conseguir também implementar essas medidas, aí sim eu acho que a gente pode ter algo mais relevante, que é a indústria de empresas, né, de energia de petróleo e tal,
sofrendo, tá? Ele vai tentar empurrar certamente a agenda de mudança mais rápida da matriz energética americana para energias mais limpas. E aí você pode sim ter algo mais duradouro ao longo dos próximos anos, e claro, as companhias petrolíferas sofrendo. Legal. E agora, se você quiser falar um pouco sobre algumas empresas também, adicionalmente, que podem se beneficiar disso, até olhando a carteira do fundo, se vocês fizeram alguma alteração com vistas às eleições americanas, se vocês, enfim, o que vocês acham sobre isso? Quais empresas podem se beneficiar ou até se prejudicar com a possível vitória dele? A gente não tem nenhuma companhia de energia propriamente suja, como eu falei, né? Então, de petrolíferas e tal. Então, aqui, acho que a gente não tem muito o que fazer. O que a gente olha, o jeito como eu falei, né, que a gente interpreta um evento macro como esse nas companhias, é menos tentar adivinhar quem vai ganhar e montar um portfólio apropriado para isso, e mais estar muito updated, né, muito online, muito na ponta da mão ali, na ponta dos dedos, saber quais são os impactos de um ou outro cenário. Então, o Biden ganhar, na nossa opinião, é um cenário já há alguns meses mais provável. Então, quando a gente monta, né, o portfólio atual, ele já olha mais para o valuation das companhias de longo prazo com o cenário de Biden. Já era para o cenário que a gente estava mais olhando. Então, eu diria que, sim, uma eventual vitória do Biden, eu não vejo nada muito importante para a gente fazer na carteira, a não ser que o mercado reaja de alguma forma mais precipitada, ou para cima ou para baixo, e aí, na nossa visão, essa reação de mercado jogue o preço para lugares onde a gente acha que não está, vamos dizer, diferente de onde está agora em relação ao valuation de longo prazo. Então, eu vou dar um exemplo. Se o mercado, por qualquer motivo, interpretar que os nossos ativos que a gente tem no fundo caíram muito por conta do Biden, né, e derrubarem o preço muito, a gente acha que eles estão bem precificados agora. Então, provavelmente a gente aumentaria até, porque, na nossa visão, o governo do Biden de longo prazo não deveria tirar tanto o valor das companhias. Isso já está no nosso preço. A gente acha que pode cair um pouco o valor de longo prazo, isso já está na nossa conta. Então, se cair muito, no final é uma oportunidade de compra, porque como você leu na carta e citou, né, a gente acha que alguns ativos, os que a gente investe mais são esses casos, estão muito baratos quando a gente faz um valuation para 5 anos. Então, eu não acho que, de novo, essa eleição gera um impacto enorme, tanto na carteira quanto em ativos específicos. Eu acho que é mais olhar que se o mercado reagir de forma violenta para cima ou para baixo, a gente vai reagir a isso, porque o valuation de longo prazo, na nossa opinião, não deveria mudar muito, não. Perfeito, eu acho que é interessante, como eu até falei no Twitter, um investidor até ensina a sua carteira pessoal, o fundo, como você falou, manter a estratégia, porque aqueles ativos que estão na carteira do fundo, ou até na carteira do investidor, que ele confia, acredita, vão ficando para trás, ele aumenta a exposição, e isso faz uma grande diferença no longo prazo, quando a gente vê essas assimetrias, e aumenta. Bastante inteligente aí a sua colocação, realmente. Na verdade, eu queria agradecer aí, acho que deu para ter um bom panorama do que a gente pode esperar se o Biden realmente ganhar. E, Gustavo, estamos à disposição aí, a gente faz outras lives aí. Obrigado, cara. Valeu, obrigado a você, um abraço. Valeu, até mais.